Isso é muito complexo, eu acho, por um lado. Sim. Por outro lado, deveria ser um objetivo, é que eu fico brincando, a última vez que a gente falou, até que depois se for juntar, vai ser engraçado. Eu tava com o cabelo curtinho, né? Não, tá, esse cabelo tá ótimo, cara. Acho que é o melhor penteado que eu já vi você, cara. Ficou bom dessa assim. Sem corte, desde aquela vez eu não cortei mais. Mas a gente falava, né? Eu acho que estava falando de felicidade, essas coisas como objetivo perseguir. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso. E pessoas, cara, pessoas é um negócio tão importante no final das contas, porque assim, concordo com eu você. sei lá, acho que a gente aí vai lá, percorre, não, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso o carro, preciso o título, preciso o dinheiro, preciso o posto, preciso o carro, eu preciso... E aí quando você finalmente chega lá, diz assim, tá, agora quem está do meu lado, o que eu faço com tudo isso? Eu tenho exemplos familiares muito próximos. Um que escolheu assim, satisfação pessoal, né, relações e tal, e outro que foi correndo atrás dessa coisa infinita de patrimônio. E aí você percebe o que acontece 20, 30 anos depois. Claro que você precisa cuidar de tudo, né? Não dá pra dizer, Dani, seu patrimônio, porque eu vou viver de amor. Não dá. Eu tô tentando, não funcionou. Mas também entender que são coisas que você precisa perseguir como objetivos. Sim. Né? E aí um pouco a sensação que eu tenho nessas coisas todas, essas jornadas, é isso, botar como objetivo. Então, não sei, eu estou aí pensando um pouco. Outra coisa que eu estou conversando, enfim, fiquei muito feliz aí nesse final de projeto, digamos assim, com a Pereira Del, de ver o carinho, assim, o dia que eu falei que eu estava saindo, parecia um aniversário, assim, mais carinhoso, mais heartfelt, assim, do que aniversário. Porque aniversário todo dia, parabéns. Pô, sabe que bem lembrado, tem vários lugares que quando eu saí, foi aquela coisa que quando eu saí, eu lembro quando eu saí da Clique foi assim, teve um monte de lugar, quando eu esqueci da Microsoft também foi assim, aquela coisa de... Acho que até essa história de rever os velhos amigos e tal, que pô, tem um critério estupidamente pessoal, absolutamente não profissional nessa escolha toda. Porra, eu fui procurar gente que é legal conversar, que é bom rever, né? Que é bom aí você fala, bom, são essas as pessoas que eu valorizo. Né? Eu estava ouvindo outro dia um cursozinho sobre Nietzsche, eu fico ouvindo isso de Paulo Kiss, e o cara falou, Nietzsche falou uma coisa assim, é legal ter inveja, assim, mas só que escolha alguém bem legal para você ter inveja. Essas são as pessoas que eu acho legais. Aquele ali nem tanto, né? Pode até estar com mais grana, menos grana, mas não. Mas essas são as, né? Voltar para os valores da gente. E, enfim, mas foi uma super receptividade. Que legal isso, cara. E aí um pouco, enfim, conversas e coisas, né? Pessoas interessadas em fazer projetos juntos, muito legal. Porque é engraçado, porque as últimas vezes quando saí da DM9 especificamente, lá em 2001, eu fiquei uns 6 meses sem fazer nada. Tá. Aí eu resolvi depois de 6 meses, mas aí era estouro da bolha, era... Não, aquela época foi nefasta. Pós 11 de setembro, foi complicado. E aí resolvi, meio por acaso, abrir 10 minutos. Não sei se eu contei essa história, mas eu botei um portfólio, fiz o meu portfólio, botei no ar e o Júlio Gria, do Blue Bus, saudoso, achou que eu estava abrindo a 10 minutos de novo. E aí ele deu uma nota sozinho, sem perguntar nada, falou, Michel, volta com 10 minutos. Literalmente mídia espontânea mesmo, né? Eu olhei e falei, gente, porra, que boa ideia, olha aí, eu vou voltar com 10 minutos. Puta, que legal, olha que engraçado. Alguém me perguntou se eu ia voltar com 10 minutos, não vou voltar com 10 minutos, já está encerrado. Aquela foi uma época maluca, cara, você sabe que você tocou num ponto gozado? Porque teve a história, pensa um pouquinho antes dessa merda toda, Sim. A quantidade de otimismo no ar, aquelas capas da Wired, né? Um puto otimismo no ar. Aí primeiro assim, vem a porra do estouro da bolha, o que veio primeiro, 11 de setembro ou o estouro da bolha? Estouro da bolha. Veio o estouro da bolha que, puta, desmorona toda aquela coisa toda, e na sequência os caras derrubam o World Trade Center. Cara, aquilo pra mim, se eu tivesse que refazer o calendário, não era antes ou depois de Cristo, era antes e depois das Torres Gêmeas, cara, porque... Aí você percebe que o mundo é complexo. É muito mais complexo do que... Aquilo foi realmente de uma certa maneira, muito parecido com o que a gente está vivendo. É um wake-up call. Assim, dia, tipo, acorda, né? Tipo, tem muita gente que não está afim da mesma coisa. E, enfim, e aí foram... Mas, tirando essa história, depois eu fiz pontes, né? Então 10 minutos virou Ogilvy, depois da Ogilvy eu já saí direto para Ponto Mob, depois da Ponto Mob eu já saí direto para Pereira Del. E pela primeira vez em 15 anos, digamos assim, eu anunciei minha saída da Pereira Del sem ter
ainda Ups, salto no vácuo. Você lembra desse desenho animado ou não? Salto no vácuo com joelhada? Não, você não lembra, você não lembra, tudo bem. Eu lembro do coiote correndo atrás do Papaléguas e caindo no abismo. Não, isso era um desenho japonês insano. Era um desenho de luta e toda a luta acabava com o cara dando um grande golpe, que era o salto no vácuo com joelhada. Era um troço em câmera lenta, era isso. Savamu, o Demolidor. Mas está sendo muito interessante. Que legal isso. Isso também dá a oportunidade um pouco de eu sentir pessoas que eventualmente se aproximariam de uma outra época que não se... E tem parecido umas conversas muito legal, legais. que bom, cara. E é um pouco... Acho que a grande questão agora é o formato, que tipo de coisa vale a pena, com quem vale a pena. Que interessante. Né? Quais são os valores, quais são... Tem um monte de coisa para você... Porque acho que a gente errou pra cacete. Enquanto você estava falando, eu pensei uma coisa... Faz parte, né? A gente aprendeu pra cacete, né? Mas concordo com você. Aprender, né? Concordo com você. Ainda mais porque... A base do bom aprendizado é o erro, né, cara? Eu estou indo bem, então. Mas acho que é. Tem uma coisa que você estava falando e me ocorreu um pouco, que ouvindo você que caiu essa ficha, que na real o que está acontecendo agora talvez, estou improvisando, é o digital mesmo. Acho que durante algum tempo a gente tentou assim, sei lá, brincar de propaganda da velha maneira usando o digital. Aí todas essas coisas que a gente tentou de alguma maneira, né, usando outros paradigmas, outros lifestyle, tá tudo meio entrando em xeque. E aí o digital, cara, tá ganhando força, assim, é o poder dos algoritmos, é o poder das redes. É curioso porque é como se apesar de todas as coisas que a gente tentou fazer, o digital fosse meio que implacavelmente se impondo, né, e fala, cara, a regra é essa, né, vamos acordar, e quem acorda, acho que quem está acordando agora, que nem você, assim, ficando um pouco livre de, sei lá, de outras maluquices, eu acho que aí é uma visão interessante, uma visão clara. Que eu acho que tem a ver com o negócio que você estava falando da autorregulação, no final das contas. É quase como que essas coisas se autorregulam mesmo, sabe? Implacavelmente. Porque você está ouvindo as pessoas estão... A gente fala, o Uber é um negócio muito legal, tudo bem, mas você sabe que o Uber, se eu aprendi, um motorista me falou, eu sou usuário absolutamente assíduo. Um motorista do Uber me falou que se ele tiver uma nota abaixo de 4,5, ele tem que... ele para, o aplicativo trava. Olha que legal! E ele tem que ser chamado para reciclagem. É médio, porque eu até então dava nota 4. Tá. Assim, de 1 a 5, 4 é ótimo. 4 você foi de 1 a 10. Não. 4,5 de 1 a 5? Pô, o que é isso? Então assim, 5 para mim é outstanding. Hoje eu peguei um cara que era outstanding, eu queria dar 6 para ele, mas só tinha 5. Tá. 4 para mim era muito bom, para mim é ótimo. E 5 eu guardo para um outstanding. E o cara falou, olha, se eu tomar muito 4 num dia, eu sou travado e fico sem trabalhar. Aí 2 semanas para eu conseguir fazer reciclagem. E aí, não sei se procede ou não procede, mas enfim, o fato é que você diz, cara, é muito legal, mas ao mesmo tempo ele também está sendo pressionado por um sistema tirano. No final das contas, ele não controla a regra, ele não controla. É super tirano, né? E aí você olha para os táxis comuns, você não tem um sistema tirano para educar os caras. Então, aí você começa a entrar, o motorista do Uber, ele é educado ou ele tem medo de ficar sem trabalhar? Pois é. Aqui em São Paulo eu também ouvi de taxistas que assim, se você reclamar lá pro órgão da prefeitura, ligar lá e falar, esse cara, a licença do cara é suspensa, eles têm, é que ninguém faz isso. Não, e também como é que você controla? Ninguém faz isso. Eu sei que no Rio são 37 a 40 mil motoristas de táxi, tem 40 fiscais. Não, em São Paulo a fiscalização é massiva, a fiscalização é brutal. Os caras vivem com o cu na mão de fiscalização. Acho que essa é uma diferença grande. Por isso que o táxi em São Paulo funciona, não. Acho que é por isso que eu falo, porque o táxi funciona aqui, mas eu estou passando a mentalidade de São Paulo. Mas essa coisa do avanço implacável, como é que eu estava falando desses 30 e tantos aí? E o cara falou, não, lá atrás, em 2000 e não sei quanto, a gente já sabia que ia ter a mídia programática e a casa ia cair. Então, quer dizer, o negócio estava em tum.
Então você pode fazer o que você quiser, plantar bananeira. Porque são as melhores soluções, as soluções que acomodam as necessidades das pessoas sem nenhum tipo de regulamentação. Então, como você não tem ninguém fazendo essa gestão, as coisas, por isso é o disruptivo, né? O disruptivo ele atropela tudo que existe, que ele é uma solução que efetivamente devasta o que tem antes, né? É verdade. Porque é tão melhor, ou tão mais conveniente, ou tão mais apropriado para aquele determinado momento. Sim. Não vamos entrar numa discussão de quantas pessoas vão ficar desempregadas, que indústrias vão o impacto, bem dito impacto. O impacto. Né? Mas é o pró e o contra da autorregulação, digamos assim. Né? Tem um componente que eu acho que assim, eu não sou nenhum gênio empreendedor nem nada. Você está gravando aí? Tá bonitão. Mas uma coisa que acho que tem hoje, que no nosso tempo não tinha, lá atrás, sabe, quando o Gora começou o negócio, quando você começou é que naquela época não tinha hoje essa coisa que é quase um dumping, de você ter de repente um Google ou um Facebook, que se quiser ele oferece qualquer coisa de graça. Né? Então assim, você inventa um negócio X, você vai programar, vai lá o Google e compra não sei quem, pum! Isso para mim é uma mudança no cenário que eu acho que a gente vai perceber o impacto daqui mais para frente. Porque tinha essa coisa do ambiente inteiro ser muito propenso à disrupção, você podia, aquela história, não tem centro, em qualquer ponto da rede você consegue fazer alguma coisa do caralho e tal. Mas aí hoje, uma coisa que é meio assustadora para mim sei lá, YouTube, imagina, você lembra como é que era publicar vídeo? Era um puto inferno. Ok, agora é grátis. Tinha um plugin de Flash que você tinha que comprar. Tinha Real Player, cara, Real Player, eu usei Real Player há muito tempo. Tá, tudo bem, a gente não fazia dinheiro com isso, mas eu acho que uma coisa que é um pouco complicada é essa história de você, sem mais nem menos, ser desrompido, ou seja, o que for, por alguém que tem dinheiro infinito. Então isso é uma coisa que às vezes me pega um pouco. Eu estava lendo uma discussão de plataformas de vídeo, tem um artigo, não sei quem publicou ontem, que era o YouTube versus Facebook. Tá. E entrou uma discussão o que é um view, que no Facebook parece que são 3 segundos, e o cara dizia que no YouTube são 30. Tá. Então tinha uma discussão do que era view mesmo para um e para o outro. Tá. E a principal discussão é que o YouTube monetiza, ele paga os geradores de conteúdo, e que o Facebook, neste momento, por enquanto, não está pagando. É verdade. Não paga. Então você sobe um vídeo, você vai ter um monte de gente vendo, mas ninguém paga. Okay. E o YouTube paga. Okay. Né? Então, tudo bem, você pode ir lá reclamar, mas o fato é que sem Google você não teria o SEO, então nada do que você faz seria encontrado. Isso. E sem o YouTube você não poderia eventualmente fazer um programa de vídeo sozinho em casa e efetivamente monetizar ele. O YouTube dá pouquinho, mas paga o meu hosting. E tem gente que paga um montão. Paga um montão. Tem gente aí ganhando efetivamente bastante dinheiro com isso. Não, tudo bem. Você está brincando. Você pega o pessoal do Bob, lembra uma entrevista no Porta. Tem umas celebridades malucas. Há um tempo atrás eles agora estão na Fox, mas aí diziam não sei se está ainda, mas o Porta estava na Fox reprisando o que está passando na web. Aí era o Kibe e o Ian. E aí os caras, acho que uma roda viva que quer, mas vocês não querem ir para televisão, cara, para quê? Para ser conhecido, a gente já para ganhar dinheiro, a gente já ganha. Aí, O George Benson conta uma história. Aliás, a história do George Benson é a melhor de todas. Ele conta uma história das que ele foi fazer um evento de gamers e foi levar as celebridades do YouTube, do mundo game. E que, a torcida parecia uma coisa dos Beatles, assim, todo mundo pagando mó pau pros caras. Aí apareceu o pessoal da Malhação e ninguém deu bola pros caras da Malhação. Ninguém sabia quem era. Então, eu concordo com você, mas acho que tem eu acho avassalador, eu acho. Você não precisa só olhar só para Google e Facebook, aí um pouco também são os efeitos absurdos ou estranhos do capitalismo de uma maneira geral, da dinâmica está promovendo uma concentração brutal. A Unilever, a P&G, a WPP, enfim, a Interpublic, todo mundo, né? Então, assim... Isso é uma coisa bizarra, né? A história de você ter o que fazer com o dinheiro excedente... É isso aí. É muito doido. Não, eu preciso fazer aquisição. Por quê? Porque eu preciso dizer para os acionistas que eu vou fazer com o dinheiro que está sobrando. É muito dinheiro sobrando. Acho que a Apple podia pagar a dívida da Grécia 2 vezes. Eu vi isso outro dia. A Grécia, é o seguinte, a gente compra vocês da Apple... Provavelmente com o dinheiro do quarter. Não deve nem ser com o dinheiro que eles têm em caixa, entendeu? Você tem razão. E eles têm que comprar. Então também tem uma oportunidade, por um lado, de você... E aí também a dinâmica toda do VC, né, dos angels...
americanos, diferentes dos brasileiros, mas do pessoal dos Estados Unidos, é que você tem, quando você pensa no Zuckerberg, quando você pensa no Jobs, para baixo do cara você tem dezenas de milionários. Se o cara é bilionário, para baixo você tem dezenas ou centenas de milionários naquela mesma companhia. Gente que depois pega o seu dinheiro e vai lançar novas companhias, não com uma visão de um banqueiro que está querendo diversificar, vai tirar da soja e da cana-de-açúcar porque o clima está seco e vai botar numa startup, mas um cara que já fez uma, duas, três, eventualmente startups, e que ou vendeu e ganhou dinheiro, né, já vendeu, já ganhou dinheiro e está fazendo de novo, ou ele simplesmente ficou milionário porque ele trabalhava numa empresa tinha ações de uma empresa dessa, que faz com que esse universo se enriqueça do ponto de vista de novos projetos. Ou você vai para o crowdfunding, onde a galera vai lá e apoia. Então, eu acho, assim, de novo, é filosófico, mas acho que a gente está vivendo uma época absolutamente extraordinária do ponto de vista de oportunidade. Concordo com você. Agora eu concordo com você. É tão extraordinário, mas tão extraordinário que eu fico ansioso e nervoso de não sou. Quando você vê aquela onda, você está com uma pranchinha, parafina, você vê aquela onda enorme montando assim, cara, eu preciso remar para subir na onda e descer, porque eu acho uma época extraordinária. Olha que interessante. Para quase qualquer coisa. Agora, mudou tudo. Isso é muito claro. Então você tem que pegar, fazer um reset na cabeça, tudo que você conhece. Esquece os parâmetros, os modelos. E aí eu diria assim, é mais simples. Eu acho que hoje é mais simples do que era. E é extraordinário. Mas assim, faz o quê? Aprende o que é programático? Aí eu volto lá para o desenho industrial. It's all about people. Concordo com você. Esquece a tecnologia. O que as pessoas precisam? As pessoas querem. Eu lembro você falando numa palestra lá que sempre vai ter alguém com 15 anos que programa melhor que você. Parte tecnológica, sim. Aí eu me lembro que eu estava falando dessa história, né? Na saída vieram pessoas com quem eu comecei a conversar. E aí eu estava conversando com um cara que está fora, inclusive do Brasil, e um brasileiro que está fora, está no Vale do Silício, e a gente conversando sobre eventualmente montar alguma coisa junto e tal. E aí eu falei para ele mais ou menos o meu desenho, minha ideia, e aí eu falei, eu sei que isso que eu estou propondo é um pouco antiquado. Não é tão cutting edge, não é tão disruptivo. Mas, ao mesmo tempo, precisa pensar alguma coisa que as pessoas estejam prontas para usar. Tem razão. Porque às vezes você vê um negócio que, cara, isso aqui é incrível, é a última, entendeu? É o relógio da época. E as pessoas não estão prontas. O Google Glass, o pentina do Google Glass. Às vezes o produto é ruim mesmo, mas não sei, o Google Glass eu não consigo saber se as pessoas não estão prontas ou se ele é ruim. Independente de qualquer coisa, pega o Newton. O Newton era um iPad em 1994, 95, pré-internet. Né? Então, assim, as pessoas não estavam prontas com tablet na época. Então, a gente também tem que entender que é sobre pessoas e conseguir entender o que o mercado está pronto, o que as pessoas estão prontas. Mas não é tão complexo. E eu acho que a gente está vivendo uma época de coisas de verticais muito interessantes. Eu fui outro dia numa food truck. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos sair do mundo tecnológico para food truck. E aí tem uma feirinha de gastronômica ali perto de casa, ali no Rio, no estacionamento do Planetário. E o food truck, um negócio de food truck, assim, não é mais barato. Você gasta menos. Eu gastei, sei lá, eu fui com a Cris só, os meninos estavam com a babá, sei lá, a gente conseguiu ir sozinhos os dois, gastamos R$80 os dois. E a gente comeu. Super bom, 40 pratas. Tá ótimo. Praticamente impossível aqui você comer. É praticamente impossível você comer com 40 pratas. Mas não é barato, não é que a gente gastou 25 cada um. Claro. Gastamos 40. Mas é uma dinâmica absolutamente verticalizada. Então você tem o food truck da batata frita, o food truck da barriga de porco, o food truck das caipirinhas, todo mundo num vertical e numa especialidade. Interessante. Né? Que também é uma coisa interessante quando você pensa em cauda longa, quando você quer assim, quem é o especialista do assunto X? Quem é o especialista do assunto? Porque é quase como se não houvesse mais espaço para generalista, porque o generalista vale tudo, sabe tudo, pode fazer tudo. Então, a tua capacidade de se diferenciar ela é muito difícil. Você tem que ser muito bom em muita coisa. Concordo com você. Isso foi uma conversa com o Fernando, parecia uma coisa parecida, mas acho que antes mesmo da gente começar a gravar, lembrando um pouco o que é um generalista hoje, né? Quer dizer, quem precisa... Não, o que esse cara entrega? E na verdade até foi uma coisa que acho que meio marcou durante muito tempo. Se você perguntasse para mim, não, eu sou um generalista. Cara, não esquece, né?
Tanto que eu tirei esse chapéu da cabeça de generalista e tentei focar numa vertical qualquer, que é a comunicação que seja. Mas justamente por causa disso, quer dizer, como é que você é generalista num troço que é quase 360, não dá mais para ser. E na medida que você se segmenta, ou que você foca em determinado ponto, você rapidamente vira referência também. Que é o caso da Ercília Patrolha. O caso da... Quantos caras de batata frita você conhece? Puf. Só faz batata frita. Você não vai ter muitos. Você põe food truck de batata frita. É claro que não adianta. Se o cara tiver só vendendo... fazendo snack orgânico. Se ele vender só batata frita e tiver um food truck na rua, eu não sei, mas se ele tiver num lugar que tem outro, tem um food truck do hambúrguer e tal, funciona. E aí é meio louco, mas na hora que você verticaliza, se você cai, e aí você pode olhar segmentos menos concorridos, você começa a ter menos concorrência, até que aquilo vira paleta mexicana e todo mundo vende paleta mexicana. Eu acho que você tem várias, se você pensar mais, voltando para o digital, tem vários casos de produtos absolutamente, assim, é uma coisa só, não é um canivete suíço, o cara é simplesmente uma tesourinha. Dropbox. O Dropbox continua sendo Dropbox. O Pocket que você usa, que eu uso também, que é maravilhoso. Quantos concorrentes tem? Pocket é o Pocket, né? Dropbox tem um ou dois, mas assim... todo mundo está querendo pegar, mas cara, o Dropbox é o Dropbox, é isso aí. O Evernote é o Evernote, eu não conheço nenhum outro parecido com o Evernote. Então, e aí a gente volta para o desenho industrial, porque a hora que você vai lançar um produto, você não pensa no produto, você tem que pensar no problema. Interessante. A dinâmica ela é outra, né? Eu vou fazer mais um aplicativo de táxi. Quantos aplicativos de táxi a gente precisa? O aplicativo de táxi é um Me Too, é um copycat total. Puta, mais um 99, o Easy, o Táxi Já, etc. E se você para de ir no que deu certo e tenta aí entender qual é o problema, que coisas as pessoas precisam. Nesse ponto, acho que até um dos exemplos do táxi que eu acho genial, eu estou sempre conversando com o taxista para ver o que eles usam. Pelo caralho, que de repente está aí uma adoção que foi quase instantânea, que eu não podia imaginar. A primeira vez que eu vi os caras falando de aplicativo de táxi, eu falei, não vai rolar, porque os caras vão precisar, você fica imaginando tudo que precisa até o cara adotar. O cara vai precisar de um smartphone que ele não tem, ele vai precisar de um plano de dados. Pô, mas aconteceu. Porque fazia sentido, me fudi, errei e tal, mas fazia sentido, então o cara adotou. E aí tem um aplicativo que eu já esqueci como é que chama, que é exclusivamente corporativo. Tem o APA. Isso, o APA, que é para voucher, é isso, ele não concorre com a 99, ele não concorre com a eu acho que ele é um integrador, inclusive, acho que ele integra outros aplicativos. Mas é porque é isso, é o mercado corporativo, que na verdade até interessante, porque é um mercado que tem um bolso bastante diferente dos outros, né? A lógica é outra, não é a lógica do cara levantando o dedo na calçada. Né? E nesse sentido, as suas barreiras de entrada elas são pequenas. Pois é. Você pode efetivamente montar um negócio desse com pouca gente ou com pouco investimento. Comparando com 15 anos atrás, o bicho esquece. O pessoal vai falando, não sei o que, eu vou montar, pensando, né, vou montar um negócio de novo. Mas e qual o investimento? O investimento é praticamente custo salário até você ter os primeiros clientes. Sustentar as pessoas, exatamente. Porque serviço é um negócio que puxa a barreira de entrada, vou abrir um restaurante. Tá ferrado, amigo. É isso. Você tem que pagar as luvas, pegar o lugar, ficar 6, 7 meses fechado, reformando. Isso. Depois você vai abrir e tem 50 na rua que fazem exatamente a mesma coisa que você. É isso. Então, restaurante é super complicado, bar é super complicado. Isso. Tua mulher trabalha nesse segmento, né? Trabalha. Então, quando você vai para outras coisas cuja barreira de entrada é menor, por um lado qualquer um pode fazer, por outro lado você consegue arriscar e consegue começar de uma forma mais orgânica, menorzinha, né, e chegar onde precisa. Isso é uma coisa que eu sinto falta, porque eu não tive a vida inteira e agora está fazendo falta justamente, é ter essa pegada de negócio empreendedora. Acho que eu acabei ficando muito condicionado a esse papel de produção e de entrega, né, eu nunca fui, até agora eu tenho uma dificuldade bastante grande de tentar equacionar uma coisa nova assim, porque simplesmente, cara, não faz parte da minha forma. Eu adoraria ter um pouco isso mais, estou tentando agora. Mas eu acho que é o olhar ao ponto de vista, eu acho que é muito olhar para a pessoa, é muito olhar para o que as pessoas querem, porque as pessoas precisam, mesmo que elas querem, também não precisa ficar fazendo o que as pessoas querem, mas assim, o que elas precisam, o que elas não sabem que elas precisam, como é que é a vida delas, né? Então eu me lembro de fazer palestras no passado sobre infobesidade, né? E dizia para as pessoas, era uma coisa meio básica, olha, o mundo mudou, agora a gente tem... E mostrava a evolução da mídia, falava nos anos 40 no rádio e o cinema, depois veio a televisão, depois não sei o que, é uma tela que vai enchendo, e quando chega nos anos 2000 ela fica toda amarela, com todos os sites, você não consegue, mas assim, eu digo, aí próximos anos, assim, tudo isso nas mesmas 24 horas do dia. Eu acho que eu lembro de você falando isso. Você não ganha um minuto a mais. Então, assim, qual é o problema das pessoas? Tempo.
Mas é tempo. Isso. Tempo, comodidade, lembrança, memória. Então por que a batata frita ela funciona? Porque, ou sei lá, eventualmente um negócio desses vai funcionar. Ou, por que você vai numa feirinha de food trucks? Porque você vai comer mais barato, então o problema é que eu estou comendo muito caro. E por que faz sentido o cara fazer só um food truck de batata frita? Porque um tipo de serviço é mais fácil ele fazer, a entrega é mais rápida, ele vende mais e ele vai fazer aquilo melhor do que o outro cara que vai fazer. E o cara que vai fazer o hambúrguer, e o cara que vai fazer o drink, e o cara que vai fazer a empanada, e o cara que vai fazer o bolo. E claro, precisa de uma certa comunidade para essas coisas funcionarem, porque o bolo sozinho não vende, a batata frita sozinho não vende. E quando você pensa na internet de uma maneira geral, hoje em dia a rede, da forma como ela se propõe, também tem oportunidade para essas coisas. É só ver uma coisa. Eu lembro de conversar com uma amiga minha que acho que teve uma sacada legal. Não, a diferença é a seguinte: a Microsoft comprou a Nokia e o Facebook comprou o WhatsApp. Aí você vê duas visões completamente diferentes, né, cara? O Facebook percebeu, cara, está crescendo uma coisa que as pessoas estão adotando muito. Acho que o WhatsApp, acho que se o WhatsApp parar hoje, acho que deve ter uma revolução, porque as pessoas, ninguém vive mais sem essa porra. Cara, o Facebook... Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos ninguém usa. Ah, você está brincando? Isso é coisa brasileira? Acho que é na Índia, tipo Orkut. A gente é assim. Olha que coisa gozada. Por uma distorção de modelo de cobrança no Brasil. Como assim? Conta. Isso Nos Estados Unidos o SMS parece que já não é cobrado há muitos anos. Há muito tempo, não sei quanto tempo. E aqui o SMS custa uma puta grana. Então lá o iMessage, SMS, tudo a mesma coisa, tudo flat rate, tudo de graça. Então os caras acostumaram a usar e tanto faz. Então, aí o WhatsApp aqui pegou para as pessoas economizarem com envio de mensagem de texto. E pegou em outros países que tem o meu modelo de cobrança também. Olha que interessante, eu não sabia disso, Michel, que legal. Não, mas isso é uma coisa interessantíssima, porque pensa no WhatsApp, com essa adoção brutal, ainda mais em países em desenvolvimento. Cara, é um below the line total. Né? Aquilo está acontecendo completamente abaixo do radar. Total. As pessoas montam um grupo, cara, elas fazem o que elas bem entendem. E aí o que você faz com isso? Cara, isso gera dados, o Facebook engole esses caras justamente para entender melhor o perfil das pessoas. Isso não é que nem a Microsoft comprando a Nokia para vender celular baratinho. Sim. Aliás, isso deve ser um desafio danado, porque eu fico pensando, eu nunca fui muito um cara de mídia, mas cara, quanto mais as pessoas vão, né, criando suas próprias redes completamente abaixo do radar, como é que você fala com esses caras? Né? Como é que você fala com esses caras? Como é que você atinge? Mas por enquanto tem o WhatsApp só, né? Não sei muito que outras redes os caras vão conseguir. Não, o tem Snapchat, tem outros formatos, mas... Pois é. Mas eu não sei muito... A pessoa fragmenta também, né? E depois ela senta pra ver Netflix, depois ela vai ver o Facebook dela. Essas coisas não são muito excludentes, né? Porque também que o WhatsApp não vira um excelente comunicador. Pra mim, a minha cabeça, o Facebook vai fazer um phase-out do WhatsApp, como o Google fez do Orkut, em alguns anos. Você acha que ele vai absorvendo os produtos dele e virar o Messenger? O Messenger tá aí claramente sendo colocado para virar o único. Porque tem tudo, tem vídeo, tem foto. É igual o WhatsApp, essa é a menor diferença, na verdade. É só um hábito de usar um ou outro. É isso aí, virar chavinha. Menor diferença. Mas, enfim, mas tem outras coisas. Mas gostei, não tinha pensado nisso. Mas, olha, voltando para essa história, essa super coincidência de você ter mandado hoje um vídeo de 15 anos atrás, né, em que você estava lá tentando, né, mostrar o que você veio, por que você estava na DM9, o que é grande comunicação e tal. E aí as pessoas ouvindo você, porque você tinha, né, você era um porta-voz de alguma coisa, né, você tinha ali uma mensagem para passar e tal. E aí passam 15 anos e você continua sendo uma referência, né? Quer dizer, as pessoas te ouvem, as pessoas, você é chamado para palestrar e para dar alguma, sei lá, algum caminho, alguma luz, alguma certeza para quem está inseguro. E aí eu fico me perguntando, pensando agora por mim, tá? As últimas vezes que me chamaram para falar, para palestrar e tal, por exemplo, agora eu consegui um buraco na Social Media Week. Cara, eu tô meio em pânico, porque eu não sei o que eu tenho para falar na Social Media Week. Eu não sei o que eu tenho para falar.
Se você quiser ir lá no meu lugar, você vai, né? O que você falaria se tivesse um espaço na social media? É difícil, a gente está... Eu entendo... O que você falaria? Primeiro, eu não tenho feito mais tanta palestra. Esse ano, acho que não sei se eu fiz alguma. Eu ia fazer muito. Segundo, eu acho que a gente está e uma coisa que eu comecei a notar mais lá atrás, eu acho que a gente agora chegou num ponto bom, por isso que eu sou tão otimista ideologicamente. Sim. Com o avanço do mundo, de uma forma geral. Legal. Tinha uma época onde efetivamente você subia e contava coisas que você sabia e que as pessoas não sabiam. Isso. Aí eu comecei a reparar que quanto mais longe eu ia das grandes capitais, ou da região sudeste, mais as pessoas sabiam o que eu estava falando, que era uma surpresa incrível. Olha que interessante. Comprar Aracaju, todo mundo tinha comprado os livros na Amazon. Porto Alegre. Porque, cara, Porto Alegre sempre foi fora da curva, né? Mas você ia para até lugares assim, Maceió, Alagoas, mesmo, cara, olha que legal. E as pessoas tinham lido tudo e conheciam tudo aí para o interior de São Paulo, porque como não tinha tanta coisa disponível na cidade, os caras olhavam para a internet como um lugar para estudar e levavam muito mais a sério do que a gente que tem aqui, fica aqui se distraindo com bar, com o cinema e com... Olha que interessante. Mas eu acho que a gente chegou num ponto hoje onde a informação ela flui de uma maneira muito bacana. Então é difícil você chegar lá e contar algo que as pessoas não sabem. É verdade. Então o que eu acho que dá para acrescentar hoje é experiência. Concordo. E conclusões. Acho que não tem muito o que contar, não, olha, a comunicação mudou, não. O que eu aprendi dessa história toda, como eu vejo essa história toda, falar muito mais de experiência pessoal. São perspectivas, perspectivas e opiniões e pontos de vista, do que efetivamente ter alguma coisa nova para contar, né? Concordo. Então é um pouco, tipo, olha, o que eu daqui da minha cadeira posso contar para vocês do que eu vi. E eu acho que essas coisas elas não mudam. Tem algumas coisas que são muito, quando você volta para a raiz, para o ser humano, para as pessoas querem ser bem tratadas, elas querem ter um lugar legal para conviver, elas querem um sorriso, elas querem ter admiração por quem tá liderando, elas querem... Tem problemas e os problemas precisam ser solucionados, elas demoram a mudar, elas não mudam assim o tempo inteiro. Então, depois que elas têm lá seus 20 e poucos anos, 25, 30, dificilmente você muda completamente a cabeça. E essas coisas não vão mudar, eu acho que elas não vão mudar. Eu acho que você vai ter cada vez coisas mais extraordinárias à disposição das pessoas. Então tá difícil encantar alguém, chegar lá e dizer assim, basbacar alguém, é muito difícil. Porque você entra num Kickstarter, cara, e você fica embasbacado com as coisas todas, entendeu? E todos os lançamentos e todos... Cara, o meu pai outro dia virou e falou assim pra mim, eu entrei lá tem lá o schwartzman.org, né? Que é que legal, que legal. Que ele fez aí, eu falei, pô, o site tá feio. Ele falou, você não quer fazer o site? Eu falei, tá, eu vou fazer. Se tiver um tempo livre, eu falei, se agora eu faço o site. Aí, eu outro dia ali, falei, cara, a última vez que eu fiz um site faz muito tempo, fiz de fazer, quer dizer, todos os últimos eu fiz com WordPress. Também, tudo WordPress. Mas esse não tem, só uma home, é só uma landing page e tal. E aí eu comecei a olhar templates e eu tô perdido agora, não é porque eu não sei fazer, é porque tem tanta coisa legal para escolher que eu não sei nem por onde começar, entendeu? E um só não é suficiente. Eu gostaria de estudar todos os templates disponíveis para chegar a uma conclusão. É impossível. Então, olha que legal. É uma época muito bacana, de uma certa maneira. Tem uma coisa que você tocou num ponto engraçado, que acho que eu tinha lá no encontro local, eu fui lá cumprimentar o pessoal, piruar um pouquinho, e a Marta me chamou para falar, falou, cara, você quer falar 20 minutos? Eu falei... Qualquer coisa, tá bom, tá. Mas assim, olhando para trás, a sensação de estar no palco ali, acho que tem hoje uma questão de uma certa horizontalidade, né, que não tem mais, olha, esse é o grande guru, aquele é o grande guru, o cara que entende de digital. Não tem mais essa, cara. Porque qualquer cara no palco, ele sabe muito mais do que você, ele vai estar num problema mais complicado do que você já jamais enfrentou. Então tem uma horizontalidade hoje que eu acho muito legal. Cara, sem salto alto mesmo, não faz mais sentido ter salto alto. Né? E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem 18 minutos de TED para falar alguma coisa interessante. Então essa foi uma sensação, eu fui lá, abri o coração, contei uma coisa absolutamente pessoal, e aí eu falei, puta, que legal isso, porque qualquer cara aqui na plateia, de repente está com uma responsa maior do que eu jamais tive. Então somos todos mais ou menos, né, no mesmo barco. Não tem mais aquela coisa de você ser a vanguarda do proletariado, não tem mais. Você é só um cara que tem mais histórias para contar. Porque você passou o tempo e você acumulou umas coisas, ou você aprendeu. É isso aí. É interessante isso. Eu acho que foi o que a gente acabou fazendo aqui. 30 e quase 40 conversas, é isso, a gente contando história, cara. Acho que sim.
Cara, e ó, essa ideia vem dessa cabecinha aí, tio. Você que teve essa ideia, seu maluco. É que eu saio fazendo porque eu sou um trator, né? Eu sou Mas dentro do vertical, que a gente estava falando, acho que você tem um vertical. Você tem um vertical que te pertence, é o vertical de comunicar, de organizar, de falar. Eu acho que você fez um negócio muito bacana, né? Aí nesse meio... Foi legal que você me convidou ali para abrir, agora eu estou meio no finalzinho, no rabo final. Privilégio de fazer. Também porque o primeiro foi a gente estava tentando fazer um formato mais curtinho, mas eu acho que você teve uma coisa muito bacana que foi ter o trabalho, ter justamente o trabalho de interlocução, onde você colocou muito a tua opinião, da mesma forma que você sempre colocou, intercalado com a opinião de outras pessoas, e é muito rico. Primeiro, rico para você, porque eu acho que eu te invejo pelas conversas, porque você deve ter se enriquecido mesmo do ponto de vista de conhecimento. Muito, cara, muito. Porque eu estava falando sozinho até então. E aí te ajuda na interlocução, a pensar coisas novas, etc. Pra gente, porque você fez um registro espetacular, mas também te coloca como o cara nessa turma toda, que é o cara da conversa, que é o cara que puxa, que chama as pessoas, que organiza, que traz o material, que não tem, e alguém precisa fazer. É importante, claro, eventualmente ninguém vai fazer e a história vai se perder, mas é importante, né? Isso é interessante. Ter esse registro de alguma forma. Eu tenho consciência disso, acho que só eu poderia ter feito isso. Eu não consigo pensar em ninguém que pudesse ter feito isso. É mais ou menos como quando eu estava falando com o César Paz, só você poderia ter feito a Brad. Só ele poderia ter feito isso, só o Gibotti poderia estar fazendo o que ele está fazendo agora. Então, você concordo, tem essa percepção também tem. O teu vertical, o teu território que te pertence e que você faz muito bem. Isso. E que não dá para fazer. Aí a barreira de entrada é grande, porque a barreira de entrada é conhecer essas pessoas todas, ter interlocução, ter capacidade de cabeça, formação, discurso, né? Isso, que uma das câmeras já deitou. Essa daqui ainda está tocando aqui? Ufa, essa daqui ainda está gravando, temos mais 1 minuto antes. Inicialmente, cara, adorei, brother, adorei, cara, irmãozão mesmo. Puta, que história bacana. Bom conversar. E o que é legal é que a gente não combinou jogo nenhum, né? Não. Sentamos aqui, divã, total divã. Muito bom. Obrigado. Vamos desligar essa tranqueira aqui. O filhote é teu também. Meu filhote, falamos 1 hora e tanto, rapaz.